construindo uma API com Spring ou como construir uma API com Spring. Mas antes, eu vou pegar a foto da thumbnail desse vídeo aqui. Chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Eu tô partindo do pressuposto de que você já tem alguma noção sobre linguagens de programação. É óbvio que você pode seguir, você pode acompanhar tudo que eu vou fazer aqui na sua casa, né? Porque eu vou, de fato, dar o passo a passo. Mas seria legal que você já soubesse algumas coisinhas. Caso você não saiba, não tem problema. Eu vou em breve gravar mais vídeos aqui para o canal, ensinando sobre lógica de programação, ensinando do zero. Primeiro, vamos definir alguns conceitos. O que é uma API? Toda hora passam trens aqui, cara. Toda hora passam trens aqui. API significa Application Programming Interface, interface de programação de aplicação. No contexto de APIs, a palavra aplicação refere-se a qualquer software com uma função distinta. A interface pode ser pensada como um contrato de serviço entre duas aplicações. O que é Spring? O Spring é um framework open source para a plataforma Java criado por Rod Johnson e descrito em seu livro Expert One-on-One JEE Design and Development. Trata-se de um framework não intrusivo baseado nos padrões de projeto, inversão de controle e injeção de dependência. Próximo conceito, CRUD. Primeiramente, CRUD é o acrônimo para Create, Criar, Read, Ler, Update, Atualizar e Delete, Apagar. Com essa explicação, já dá para intuir o que CRUD é uma sequência. CRUD. Primeiramente, CRUD é o acrônimo para Create, Criar, Read, Ler, Update, Atualizar e Delete, Apagar. Com essa explicação, já dá para intuir que o CRUD é uma sequência de funções de um sistema que trabalha com um banco de dados, seja ele na sua máquina ou na nuvem. Como nós já definimos os conceitos básicos, agora podemos de fato ir para a tela do computador. Estamos aqui no meu Notion e eu fiz um roteirozinho para o vídeo, né, que é basicamente construindo uma API com Spring. A gente vai fazer um cadastro de livros, né, vai ser um CRUD. A gente já definiu o que são conceitos básicos, já definimos o que é uma API, já definimos o que é o Spring e já definimos o que é o CRUD. Também já falei, né, que essa aula aqui é para gente mais avançada. Se você não souber programação, tiver interesse em aprender, eu vou produzir produtos digitais, produtos/serviços digitais e conteúdo gratuito aqui para você nesta plataforma linda e maravilhosa que é o YouTube. Próximo passo, né, são os softwares aqui, são os programinhas que a gente vai utilizar nessa aula. Eu vou deixar todos eles na descrição desse vídeo para facilitar para vocês. E eu não vou instalar eles aqui porque eu já tenho todos eles instalados, mas a instalação ela não tem segredo. É apenas você clicar Next, Next Install. É simples assim. O Postman, né, que é esse carinha aqui, por algum motivo que eu não sei, não tem Dark Mode aqui. É só clicar aqui, né, fazer download. Eles têm uma versão web também. Caso você queira saber o que é o Postman, é basicamente um software onde a gente testa APIs. Temos também que instalar o Java, eu também já tenho ele aqui, mas basicamente entrar nesse link aqui, JDK, Java Development Kit 22. Tem aqui Linux, Mac, Windows. Acredito que a maioria das pessoas vai estar utilizando Windows, né? Caso você esteja utilizando outro sistema operacional, também tem aqui. Eu gosto desse exe aqui, né? Eu acho que ele é o mais prático, que você só baixa ele e vai clicando e boa. Próximo passo, nós temos aqui a instalação do MySQL, né? De novo, eu vou deixar o
o download para vocês. É basicamente entrar aqui. Não sei qual a diferença desses dois aqui, né? Porque esse primeiro é o Web Community e esse segundo é o Community. Fazer a instalação do instalador. Quando você faz a instalação do instalador do MySQL, ele te dá acesso ali a diversos produtos. E basicamente, o que a gente precisa? Do server e do Workbench. Por último, mas não menos importante, temos o IntelliJ, que é basicamente uma IDE. Vamos definir aqui também o conceito de IDE, porque isso aqui é um canal didático de educação e eu sou um professor. IDE, também conhecido como Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. Então isso é uma IDE. E mais uma coisa que eu tenho que falar, né, aqui no download do IntelliJ, é que quando você cai no link, né, você não pode baixar esse primeiro aqui, porque esse primeiro ele é o Ultimate. E o Ultimate ele é pago, né, ele exige uma licença para você utilizar. E a gente vai utilizar o Community. Eu utilizo o Community, né, então é basicamente você rolar a tela e baixar ele aqui, ó. Tem uma certa pegadinha, porque a tela dele é dark, né, tipo a galera, não sei se vocês fizeram isso para ninguém enxergar, mas é esse segundo aqui que vocês baixam. Beleza? Então, após baixar esse monte de coisa, nós vamos de fato começar a configuração. E para fazer essa configuração, a gente vai utilizar o Spring Initializer. É basicamente um inicializador do Spring, onde a gente consegue fazer as configurações de forma mais simples e rápida. Esse aqui é o link, start.spring.io. Eu vou deixar na descrição também. Aqui no projeto, a gente vai criar um projeto Maven. Maven é um gerenciador de pacotes aí do Java, né, instalador. Vamos utilizar a linguagem Java. Spring Boot, pode deixar esse aqui mesmo. O grupo vai ser... O nome vai ser... Como que era o nome mesmo? Cadastro de livros. Cadastro de livros. Cadastro de livros. Primeiro de todos, a gente vai precisar do MySQL, né, um driver. É esse MySQL driver que faz a conexão com o banco de dados. A gente vai precisar de um carinha aqui chamado JPA, que é basicamente o Java Persistence API, é uma API de persistência de dados, que vai fazer também essa conexão entre o MySQL e o Java e o Spring Boot. A gente vai precisar aqui do Web, Spring Web, para fazer controllers. E eu acho que é isso, galera. Isso tudo aqui que a gente está adicionando, ele vai para o pom.xml, que é basicamente o arquivo de configuração de um projeto Spring. Para a gente visualizar ele, a gente pode dar esse Explore, e a gente consegue ver o POM. E aqui estão as coisas que a gente escreveu, né? Você pode ver aqui, aula sobre API, criando um cadastro de livros. Mas o que realmente interessa pra gente são as dependências, né? Que fica dentro da tag dependencies. E aí dentro das dependencies, tem as dependencies no singular. E aí a gente pode ver aqui, né? Tem o JPA, tem o Web e tem o MySQL. E é isso que a gente precisa. Como diria o Felipe Franco, é ele que a gente quer. Existe uma linguagem de programação, chama Beer Language. Aqui, ó. Bambam, It's Showtime Recursive Language. Linguagem de programação do Bambam aí, pra quem não conhece. E aqui tem a documentação, né, com todos os comandos, né, tipo, o melhor é o if, é ele que a gente quer. Depois que a gente fez todas as configurações, é só clicar no Generate. A gente clicou no Generate, ele vai
vai pedir para salvar um arquivo zip aqui pra gente, né, na pasta downloads. Eu vou dar esse save. Beleza, salvamos. Estou aqui na minha pasta de downloads e estou aqui com o meu cadastro de livros, onde basicamente a gente vai dar um extrair aqui. Extract here. Beleza, já temos tudo aqui. E agora a gente vai lá no IntelliJ. Estamos aqui. Depois de fazer a extração dele na pasta de downloads, eu vou vir aqui para o IntelliJ e eu vou abrir o projeto. Beleza, assim que a gente abre, ele vai indexar. Vocês podem ver ali embaixo. Resolvendo dependências of cadastro de livros. Então, beleza, galera. Eu posso vir aqui simplesmente e executar a classe main, mas não vai funcionar e eu já vou explicar por quê. Beleza, vamos ver o que ele falou aqui. Failed to configure a data source URL. Ele deu erro ao configurar uma fonte de dados, que seria a nossa base de dados. Por quê? Porque a gente não criou ainda, né, gente? Esse é o primeiro passo de todos, criar uma base de dados. Além do .xml, né, que é um arquivo de configuração aqui do Spring, a gente também tem o application.properties, que fica dentro da nossa pastinha de resources. Peguei aqui algumas configurações que eu já tinha. Antes que você me julgue, antes que você me critique, isso normalmente a gente copia e cola, né? É óbvio que é interessante você saber o que você está fazendo, principalmente o que cada uma dessas coisas significa. Esse update database, essas configurações, elas são para atualizar de forma automática, se eu não me engano, quando você faz alguma atualização no model, que é o que a gente vai ver mais para frente, ele já vai entender isso e já vai atualizar. Show queries é para mostrar no console as queries, né? O create, read, update, delete, tudo bonitinho ali. A gente está dizendo para ele, né, que a gente quer acessar o MySQL, a gente quer acessar o localhost e a gente quer, agora no caso a gente vai apontar uma base de dados. Eu vou apontar essa mesma base de dados aqui, cadastro de livros. Agora é interessante pegar esse nome dessa base de dados que a gente criou e colocar aqui, né? A gente vai vir aqui nas nossas bases de dados. O de vocês provavelmente só tem esse sys. Esse aqui é um outro projeto que eu estou trabalhando. E a gente vai dar um create schema. Vamos pôr o nome do cara aqui. Vamos dar um apply. E run. Beleza, a gente criou ele aqui. E agora a gente pode simplesmente rodar de novo, que agora vai funcionar. Uma coisa que eu esqueci de falar é que é interessante não, é necessário, né, você colocar o username e o password que você definiu na sua database no momento em que você instala o MySQL. Depois de configurar, né, realizar todas as configurações ali no application.properties, a sua tela deve estar mais ou menos assim. Nós já fizemos a configuração pelo Spring Initializer, a conexão com o MySQL, e agora nós vamos fazer as três partes restantes, que é o model, o repository e o controller, e testar tudo isso para ver se realmente está funcionando. Então aqui, nesse nível da nossa aplicação, né, que seria o cadastro de livros, nós vamos criar 3 outros pacotes. Vamos dar um new package. Basicamente vai ser o controller. Vamos criar aqui também o nosso model e também o nosso repository. Agora nós já podemos criar as classes do Spring. Vamos começar com o model. Vai se chamar livro. Só livro só. Public class livro. Aqui a gente cria uma interface. Livro repository. E aqui a gente cria mais uma classe chamada livro controller. Então, basicamente, o controller ele vai ser a nossa camada que vai ficar exposta na web, na internet, né? Onde de repente você, não sei, você pode digitar uma barra globo.com/notícias.
né? Isso é um endpoint, né? Isso, de certa forma, é um controller, e é isso que a gente vai criar agora. O model, ele nada mais é do que um mapeamento, né? Um modelo do nosso banco de dados, né? Da nossa tabela que vai estar ali no banco de dados. E o repository nada mais é do que a conexão com esse banco de dados, né? Seria a camada intermediária. Então, dizendo aí um fluxo, né, que a nossa aplicação passa no dia a dia. Basicamente, a gente recebe uma requisição no controller, o controller faz todas as validações, manda para o repository e o repository usa um model, né, que seria um modelo para fazer as operações no banco de dados, que seria create, read, delete e update. E aqui, na nossa classe de modelo, a gente vai precisar utilizar algumas anotações do Spring. Né? O Spring ele facilita muito o nosso trabalho por meio das anotações. Então, primeiro de tudo, a gente vai anotar com uma anotação que se chama entity. Para dizer para o Spring, né, quando ele conectar no banco de dados, que isso é de fato uma entidade. E também nós vamos anotar com @table. Esse @table é para dizer que, assim, é meio redundante, né? O entity e o table, ele meio que faz a mesma coisa, mas nesse table a gente pode dizer, a gente pode definir um nome para essa tabela. Eu gosto de utilizar esse padrão, que é basicamente tb, underline, e o nome do modelo, que no caso é livros, então seria a tabela de livros. E aqui, né, quando a gente anota com @entity ou @table, a gente tem que definir um ID, porque como isso aqui vai ser uma tabela no banco de dados, todos os registros eles têm que ter ID. E eu vou definir alguns tipos de dados aqui. Fiz o básico aqui, que seria um nome, um ID e uma descrição. Lembrando que um objeto, né, o nosso modelo, isso tudo é um livro, né? Então, um registro do livro, ele vai ter um ID, ele vai ter um nome e ele vai ter uma descrição. E eu vou utilizar um comandinho aqui muito legal, chamado altinsert, que você consegue gerar as coisas. E eu vou gerar aqui getters e setters. Enter, Ctrl A, Enter de novo. Agora, no nosso repository, nós vamos fazer as devidas configurações aqui. Ele é uma interface e a gente vai estender outra interface, né? Lembrando aí que uma interface, ela é um contrato, né? Então, a partir do momento que você estende uma interface, é como se fosse um contrato. Você tem algumas obrigações, né? Algumas coisas obrigatórias que você tem que implementar, que são os métodos. Então, vamos estender aqui extends JPA repository. Como vocês podem ver aqui, ele está como T, né, que seria um tipo genérico, e o ID. Então, basicamente a gente tem que passar aqui, né, no nosso livro repository, o que a gente vai utilizar como objeto, como entidade, como tipo genérico, que no caso é o nosso livro, que a gente criou anteriormente. Livro. E como vocês puderam ver, eu criei um ID do tipo long. Então agora eu vou dizer para ele também o nosso tipo primitivo do ID, que é o long. Bom, e aqui no nosso controller nós vamos mapear as rotas agora. Não sei se vocês se lembram do que eu falei anteriormente, do /notícias, a gente vai fazer exatamente isso aqui agora. Primeiro, vou mandar aí um REST controller para dizer para o Spring que essa classe é um controller request mapping.
Então, REST Controller e Request Mapping, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu disse para o Spring que essa classe é um REST Controller e o Request Mapping, ele é basicamente a raiz, né, o root. Então, para entrar aqui, a gente vai precisar passar por esse /libras, né? E não sei se vocês se lembram que eu comentei, né, que a gente vai fazer um criar, um deletar, um atualizar e um ler. Então, a gente vai mapear os outros endpoints, a gente vai mapear cada uma dessas ações. Só que, para chegar em cada uma dessas ações, a gente vai ter que usar o /lib. Mais uma coisa que eu estava esquecendo, como a gente vai precisar utilizar o repository aqui, a gente tem que injetar ele, né? Não sei se vocês se lembram também, mas no começo da aula a gente falou que o Spring ele é baseado em inversão de controle e injeção de dependência. E isso aqui que a gente vai fazer agora é uma injeção de dependência. Então, basicamente, a gente vai dar um auto-wired e vai importar o nosso repository. Private livro repository. Eu vou chamar ele com o mesmo nome de livro repository. Então, isso aqui é uma injeção de dependência. Voltei aqui, galera. Como nada na vida é perfeito, estava com alguns problemas e tive que resolver. Basicamente, aqui no nosso .xml, esse scope, né, aqui do Tomcat, ele tem que estar como compile e por algum motivo que eu não sei, esse packaging ele tem que estar como jar, ele não pode estar como war. E aí, basicamente, ao invés de chegar nessa página aqui de not found, a gente deve chegar nessa aqui de white label, né? White label error page, que basicamente está certo porque a gente não construiu nenhuma view, né? Nenhum front-end, que é o que o usuário vai ver. A gente vai fazer isso nas próximas aulas, nos próximos passos. Agora a gente está testando só a API, né? Que é só a URL. Vamos tentar criar um registro novo. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês como ficou a nossa base de dados. Então, se a gente vier aqui, a gente vai ter aqui a nossa cadastro livros. Nós vamos ter nossas tables. Temos aqui nossa TB livros. Temos ID, nome e descrição, né? Como a gente mapeou anteriormente no model. E agora, galera, como que a gente testa isso aqui? Como que a gente vê se a gente fez as coisas certas? Primeiro a gente vem aqui no controller, né? Vocês lembram que a gente mapeou, né? O /livros. O /livros ele serve para todos os métodos que eu já vou explicar. E eu só quero testar antes. E a gente vai testar um criar, né? A gente vai mandar um novo aí. Então, basicamente, vir aqui no Postman, vamos dar um full screen. E aqui eu já estou criando uma requisição. A gente vai fazer aqui um post, né, que seria um criar, né, seria enviar. Eu vou fazer um vídeo também mais pra frente explicando isso, caso você não saiba. Então, basicamente, qual que é o endereço? Localhost, 8080, e agora é o 8080 é a porta default do Tomcat. E agora a gente vai passar o endereço que a gente criou, que seria o /livros /criar. Mas a gente não pode passar um negócio em branco, né? A gente tem que passar os dados que a gente mapeou, que é o nome e a descrição. Vai digitar aqui um nome e uma descrição. Quem pensa enriquece. A descrição vai ser isso aqui. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Napoleon Hill. Então, é agora, hein? Será que vai funcionar? Não funcionou. Ele tá dizendo que o body tá missing, né? Basicamente, eu acho que a gente passou no lugar errado aqui. Teria que ser isso aqui, ó. Tem que ser isso aqui, galera. Bom, galera, esse vídeo aqui ele ficou gigantesco e acabou que não deu para eu explicar os métodos certinho,
mas no próximo episódio a gente já começa daí, né? Como eu disse anteriormente, isso aqui é a primeira aula, então ainda vou pegar o jeito, tanto na hora de gravar, quanto de editar, quanto de conduzir as coisas, e eu tô feliz porque eu comecei. Isso aí, espero que você comece também seus objetivos, suas metas, seus planos, e é nóis.